Gente, estamos numa série, então, numa série de cultos chamada Evangelho Perdido. Evangelho Perdido. O que é que foi perdido, né? Quando a gente estava falando sobre essa série, eu acho que foi o Adriel que lembrou de um filme que chama... Como que chama, Adriel? Indiana Jones, a Arca Perdida. Alguém já assistiu esse filme? Cara, se você assistiu... Eu não assisti, eu devo ter pego aqui em sessão da tarde, sabe? Quando você pega a sessão da tarde, um pedaço, uma parte. Eu adoro pegar, tá sentado e rodar canal, de repente você pega assim 10 minutos de um filme, o final do filme. Adoro essas coisas. Então eu devo ter visto a Arca Perdida dessa forma. Eu nunca assisti inteiro. Mas é interessante que perdido justamente porque está perdido. A gente vive hoje num país predominantemente cristão, certo? Mas se a gente perguntar sobre o Evangelho, nem todo mundo vai saber responder o que é o Evangelho. Então, é por isso que falar sobre o Evangelho, ele não só é mais importante porque é o tema mais importante da Bíblia Sagrada, mas também porque a gente se perde muito com o que significa o Evangelho. A gente vive em volta da religião, tudo tem a ver com religião, mas o que importa mesmo é se a gente conhece o Evangelho de Jesus e se a gente conhece ao próprio Jesus. Então, no primeiro culto a gente falou sobre as duas alianças. Se você é parte da nova aliança, significa que você recebeu um novo coração. E se você recebeu um novo coração, em você despertou algumas coisas, algumas características. Então, aquela história de que, eu já fui crente, não foi. Você foi adepto a alguma igreja e alguma religião. Crente em Jesus você foi se você nasceu de novo. Então a gente falou um pouco disso no primeiro culto. E na semana passada a gente falou um pouco sobre os dois personagens da aliança. Deus e o homem. Foi pesado porque o evangelho ele é pesado. É interessante que assim, né? Sempre que a gente ouve falar de Jesus, é sempre na base do amor. E, de fato, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas se a gente não trouxer a realidade do porquê esse amor foi necessário, não vai ter importância para a gente. Então, o evangelho perdido é importante porque nós não estamos falando aqui nem do evangelho de prosperidade, onde nós servimos a Deus para ter bens, para ter coisas. Não é esse evangelho. E nem o evangelho coach, onde você é o centro do coração de Deus e Deus chora por você simplesmente porque você é o maior. A gente vai falar do evangelho de Jesus, onde Jesus é o centro do evangelho. E, gente, eu queria que a gente prestasse muita atenção hoje aqui. Tá? Eu queria que a gente isolasse todas as portas da nossa mente e prestasse muita atenção. A gente vai falar de algumas coisas aqui que, se ainda não mudaram a sua vida, tem poder para transformar a sua vida. Tá? E você tem dois caminhos aqui hoje: rejeitar essa mensagem ou aceitá-la. Sempre que a gente começa a falar do Evangelho, a gente começa a experimentar uma batalha espiritual. Porque o Evangelho resgata pessoas. O Evangelho resgata pessoas da mão do maligno. E é por isso que eu peço que vocês fiquem muito ligados. Fiquem muito ligados pelo amor da vida de vocês, gente. Essa série transformou a minha vida há muito tempo. Transformou a vida de várias pessoas. E eu acredito que pode transformar a sua também, porque é a palavra de Deus, ok? E tudo que a gente considera como valor hoje, se você tem 18, se você tem 20, se você tem 30, 45 ou 60 anos, tudo que você tem de valor hoje, um dia vai evaporar. Um dia a gente vai estar diante de Deus. E é por isso que essa mensagem tem valor, porque ela é uma mensagem eterna. Então, eu vou falar da boa notícia hoje. Mas é importante a gente também ouvir sobre a parte ruim da boa notícia. Por que a gente precisa de uma boa notícia? Então, nós aprendemos no último culto que
todos nós estamos no banco dos réus. Porque, seja você um religioso, talvez você pense assim, eu nasci na igreja, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, não faço tanto mal. No primeiro culto a gente falou muito sobre isso. Todos nós estamos no banco dos réus, porque a Bíblia vai dizer que nós somos indesculpáveis. Nós pecamos contra Deus. Levanta a mão aqui quem nunca pecou, quem nunca cometeu um pecado. Todos nós pecamos. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Religioso ou não, caridoso ou não, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Por quê, gente? Porque, por menor que seja o seu pecado, a gente não pode sobreviver na presença de um Deus santo. Deus, ele é santo e ele é infinitamente santo. Então, isso significa que nós não podemos sobreviver na presença dele sendo pecadores. Não conseguimos. A presença de Deus nos exterminaria. E qualquer pecado, por menor que ele seja, é uma afronta e uma rebelião contra Deus. Quando a gente vai falar um pouco sobre julgamento hoje, mas tem uma diferença bem grande entre o julgamento de Deus e o julgamento do homem. Quando a gente fala sobre julgamento, o que você pensa? Eu vou levar uma pessoa supostamente culpada e vamos avaliar qual vai ser a sentença dela, certo? Vamos ver qual vai ser a pena, qual vai ser a sentença. No julgamento de Deus, todos nós já temos a nossa sentença decretada: morte, morte e morte. Porque nós somos pecadores. A nossa sentença já está dada. Não tem defesa diante dela, gente. Não vamos ter desculpas, porque a nossa sentença já está dada. Nós somos culpados porque qualquer pecado... Aí, às vezes, eu faço uma pergunta para você. Quanto a gente pode pecar diante de Deus? Quanto? Quanto de pecado Adão e Eva precisaram para ser expulsos da presença de Deus? 1. E eles foram expulsos da presença de Deus para o bem deles. Sabia disso? Para o bem deles. Senão eles seriam exterminados. Foi pura misericórdia aquela expulsão do jardim. Mas ainda assim, gente, a Bíblia fala que Deus dá direito para a gente a um julgamento. Nós teremos um julgamento. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Um dia Deus vai fazer questão de olhar na cara de cada um de nós, diante da santidade e majestade de Deus. Eu tenho a sensação, gente, que é impossível a gente dar qualquer desculpa para Deus. Vai ser impossível. Ninguém vai falar assim, mas Deus... Diante de Deus, a gente vai ter uma convicção só: nós merecemos o inferno. Então, nós estaremos diante de Deus, mas será um julgamento onde culpados nós já somos. Mas, ainda assim, diante desse julgamento, diante da majestade de Deus, as nossas obras, a sua caridade, o seu jeito legal de ser, o seu jeito bondoso de ser, não vai ser suficiente. Olha que curioso. As nossas boas obras não vão ser suficientes, gente. Diante de Deus, diante da santidade de Deus, nós merecemos o inferno. E sabe o que Paulo vai dizer? Que diante da presença do Cordeiro, lá em Apocalipse fala, diante da presença do Cordeiro, todo mundo tem que se calar. Porque ninguém é digno de estar na presença dele. E além disso, Paulo vai falar que as nossas boas obras são como trapo de imundícia. E eu queria contar para vocês um relato que eu ouvi certa vez do irmão Paul. E o irmão Paul conta um relato. Ele conta um relato que ele gosta de criar situações de evangelismo. E no avião, ele pega o avião para viajar, obviamente, e ele pega a Bíblia dele em grego. Ele pega a Bíblia dele em grego, o Novo Testamento, justamente para as pessoas olharem, a hora que eles passam por ele, as pessoas olham, ou sentado do lado dele, e ficarem curiosas, o que é isso? E o que acontece? Normalmente, quando ele está viajando, ele leva a Bíblia grega dele, a pessoa para do lado e fala assim, pô, o que é isso? Aí ele fala, é o Novo Testamento em grego. Aí a pessoa aproveita.
o que eu preciso fazer para ir para o céu? Porque essa é a pergunta que a gente quer saber, né? Aí ele está ali lendo, ele vira para a pessoa e fala assim: ah, é simples, você só precisa ser perfeitamente justo e sem pecado desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer. Ele volta a ler a Bíblia dele. Ele fala que por visão panorâmica, ele consegue ver a pessoa fazendo assim, ó, coçando a cabeça. Aí a pessoa não se aguenta, toca no ombro dele de novo e fala assim: eu não entendi. Aí ele fala: desculpa, eu quis dizer que você tem que ser perfeitamente, moralmente perfeito desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, aí você vai para o céu. E volta a ler a Bíblia dele. E aí, de novo, ele olha por visão assim, panorâmica, e a pessoa está ali assim, e toca no ombro dele de novo e fala assim: mas isso é impossível. Aí ele fala assim: realmente, você está em maus lençóis. O que isso significa, gente? Quando que nós merecemos o céu? Se nós formos perfeitos do nascimento até a nossa morte. Do contrário, você não merece o céu. Percebem? Não tem a ver com ser justo com comparação com outras pessoas, tem a ver, eu consigo ficar vivo na presença de Deus? Não, não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. Esse é o ponto. E aqui tem um ponto muito interessante. A gente chega num paradoxo, e eu já queria pedir para você mudar o slide, Dani. A gente chega então num paradoxo. Como um Deus tão santo e justo pode perdoar pecadores tão sujos sem ultrajar a sua própria santidade? Tem uma coisa, gente. Deus não passa pano para o pecado. Esse é o paradoxo. Como é que Deus, santo, perfeitamente justo, pode perdoar você, que não é santo e não é justo? É por isso que quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é a boa notícia. Sim, a pergunta é: a boa notícia para quem? Porque, ok, é uma boa notícia, Deus é santo, Deus é justo, mas você não é. Eu não sou. Percebe? E então a gente chega num paradoxo. Como é que Deus vai salvar alguém que não merece ser salvo e não consegue sobreviver na presença dele? Simplesmente porque ele não é santo e Deus é infinitamente santo. Conforme a gente falou no primeiro culto, qualquer pecado cometido contra um Deus infinitamente santo é um pecado infinitamente terrível. É por isso que o pecado de Adão, é por isso que Adão precisou pecar uma vez só. Uma vez só. E então, o que é que a gente deve fazer? Simples, pagar nossa dívida. Não é? Paga a sua dívida e você vai para o céu e vai viver na presença de Deus. Alguns diriam assim: ok, vou me batizar, vou começar a dar dízimo, vou começar a ir nas reuniões de oração. Passaporte comprado. Não. Nossas boas obras são trapo de imundícia. Percebem? É um paradoxo. Como é que a gente vai ser salvo? As nossas boas obras não são suficientes, gente. Não são suficientes. Nem a pessoa mais limpa, mais santa, mais radicalmente crente merece estar na presença de Deus. Ninguém. E a gente fica aqui então num dilema. O homem pecador, ele deve o que ele não pode pagar, e a menos que ele pague essa dívida, ele não poderá ser salvo. Esse é o paradoxo. Esse é o dilema e esse é o problema que a gente tem diante do Evangelho. Quando a gente fala sobre o Evangelho, esse é o dilema que a gente tem. É por isso que antes de eu falar para você das boas notícias, eu preciso falar isso. Nós não merecemos a Deus. E se eu não falar do juízo de Deus contra o pecado, vocês percebem que a boa notícia não vai parecer tão boa assim? Pensa o seguinte: se eu chegasse aqui com pão, com mortadela, murcho, velho, e a Rafa na integração fizesse assim: quem quer esse pão?
Vocês iam falar assim, eu comi em casa, pô. Tomei café com bolacha. Agora, se você pegar esse pão e vai lá numa comunidade, e eu tenho lido um pouco sobre a Índia, se você for lá numa comunidade da Índia, onde as pessoas passam dias com migalhas, comendo barro, gente, e você fizer acenar com pão com mortadela murcho, sabe o que eles vão fazer? Se eu der para um pai de família lá, ele vai correr para a casa dele, ele vai contar para a esposa, ele vai falar de você, ele vai falar que você é um cara generoso, uma mulher generosa, porque aquilo é tudo que ele tem. Vocês percebem como que se eu vier aqui contar a história da redenção e você não tiver noção do julgamento de Deus e do seu pecado e do inferno, você vai estar roendo unha, mexendo no celular, e eu vou estar falando para você de uma mensagem poderosa que transforma a sua vida e te dá a eternidade. Percebem? Por que é que a gente precisa falar de pecado, de condenação e de justiça de Deus? A segunda parte é o que Cristo fez por nós. Então a primeira é o juízo de Deus, a segunda é o que Cristo fez por nós. E entre nós não há ninguém que pague o preço. Nenhum de nós consegue pagar esse preço para que a gente esteja diante de Deus um dia. Como diz Paulo, lá em Romanos, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei. Porque é por meio dela que a gente reconhece que a gente não consegue servir. É por isso que nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso. Vocês lembram, no primeiro culto a gente falou sobre as alianças. Na primeira aliança, os judeus sacrificavam bodes, cabras, ovelhas, para ter uma fração de relacionamento, para ter uma oração atendida, para ter alguns dias de relacionamento com Deus. A gente fala que de perdão eterno, a gente precisa de alguém infinitamente valioso para pagar a punição e a dívida de pecado que nós temos cometido diariamente contra Deus. E a mensagem de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a continuação. Lembra? 4 cultos, uma mensagem. Hoje é o penúltimo culto e a gente vai falar então um pouco sobre esse paradoxo. Ok? Dani, muda para mim lá, para o texto. Nesses 3 trechos aqui, na semana passada a gente leu sobre esse versículo 20 de Romanos 3. Ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência. Ninguém será declarado justo. Isso quebra todas as nossas armas, porque basicamente eu não consigo por mim mesmo conquistar minha salvação. É isso que Paulo fala. Ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. O 21 diz assim: mas agora se manifestou, esse é o texto que a gente vai focar hoje, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Gente, esse mais do versículo 21 é o mais importante da Bíblia Sagrada. Se você já leu Romanos, ou se você vai ler depois dessa série, você vai ler Romanos 1, 2, 3, e Paulo vai explicando a condição humana, vai explicando como é que nós estamos sentados no banco de réus diante de um Deus santo, e chega nesse versículo 21. Romanos 1, 2, 3, chega nesse 21. Esse 21 divide o livro de Romanos. Porque ele diz, depois de tudo que a gente falou da condição humana, vem o 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus, não de nós. Independente da lei e dos profetas. Esse mais é o mais importante da história. E o 22 continua: justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem, e não há distinção. Então, essa justiça é o quê? Mediante a fé. Então, a nossa mensagem chegou em Jesus. Graças a Deus, né?
Jesus é o ápice do Evangelho. Jesus é o ponto alto da história. A história é dividida entre antes e depois de Jesus, antes e depois de Cristo. Jesus é o ponto alto do Evangelho. Jesus é a parte mais importante do Evangelho. Mas para chegar em Jesus, a gente tem que entender o porquê a gente precisava de um Salvador. Então, Jesus, o centro do Evangelho. E aí eu pergunto, você já ouviu falar de Jesus? Sim, todo mundo já ouviu falar de Jesus. E eu quero explorar um pouco aqui sobre quem é Jesus, por que ele veio, e a gente dá continuidade aqui. Pode passar o slide para mim, Dani? Quem foi Jesus então? A Bíblia fala que Jesus é Deus, certo? Jesus, ele é a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, e ele vem para cumprir uma pena, de uma culpa que não é dele. Jesus, a Bíblia vai falar que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão escolheu andar para longe de Deus. E nós, como semente de Adão, também todos os dias, entre a vontade de Deus e a nossa vontade, nós escolhemos a nossa vontade. Se não sempre, a maioria das vezes. Então Jesus, ele é o Adão que foi obediente. Então, Jesus, no nascimento de Jesus, ele nasce então de uma virgem. Por que Jesus nasce de uma virgem? Porque lá em Gênesis 3, e gente, isso aqui para quem não estava nos primeiros cultos, por que é que existe tanta fome, tanta morte, tanta guerra, tanto assassinato? Por que que nós vivemos num mundo tão mal como nós vivemos? Por causa da queda, Gênesis 3. Nós escolhemos andar para longe de Deus. Jesus nasce de uma virgem. Jesus, ele não vem como semente de Adão. Jesus, ele vem perfeito, ele nasce como perfeito. Porque o que vai dizer lá em Gênesis depois do pecado? Que Adão cria filhos e filhas, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então você e eu somos semente de Adão. Adão pecou, logo todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não tem um de nós que conseguiu, desde o nascimento, não pecar. Jesus vem, ele se esvazia da sua glória para caber no nosso mundo criado. E é interessante que tem um pastor que fala que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque antes de criar, ele já sabia que nós andaríamos para longe de Deus. E esse pastor, ele conta a reunião da eternidade, que é quando está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai diz, vou criar. E o Espírito Santo fala, mas o Senhor sabe o que vai acontecer. Eles vão se virar para longe, eles vão virar as costas para nós. E Deus fala, sim. E aí o Filho diria, a menos que um de nós vá, e quando ele saltar para fora de nós, ele ainda salta para dentro de nós de alguma forma. E aí o pai diz, alguém precisa morrer. E o filho diz, eu vou. Antes de haver luz, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Deus sabia que você e eu seríamos inimigos dele. E é por isso que a cruz é o ponto alto da história. E Jesus, ele foi completamente obediente a Deus. Se tiver algo que resume a vida de Jesus, foi obediência. Diferente de Adão, que escolhe andar para longe de Deus, Jesus diz que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai, certo? Então Jesus, ele veio em obediência. Em Hebreus 4,15 diz, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 7, 26 e 27 diz o quê? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus e da terra. 1 Pedro 2, 22 diz, ele não cometeu pecado algum
e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus foi perfeitamente santo e reto. Jesus cumpre a lei de Deus perfeita. Então ele foi completamente obediente. Se Adão não conseguiu, se você não conseguiu, Jesus foi completamente, perfeitamente santo. É interessante aqui que Jesus, quando ele se esvazia, gente, ele não vem com atributos divinos, ele não vem como um Deus poderoso, ele vem como um homem, ele sofre, e aqui o texto de Hebreus diz que, como nós, ele passou por todo tipo de tentação. Então, orar para Jesus é orar para alguém que nos entende, porque ele passou por todas as coisas que nós passamos. E a pergunta sempre fica por que é que ele veio ao mundo? E uma breve retrospectiva do porquê ele veio ao mundo. Se você lembrar, Jesus, o primeiro relato de Jesus, o relato mais antigo da vida dele, é com 12 anos. Com 12 anos, Jesus ele tá no templo. O povo antigamente ia uma vez ao ano oferecer sacrifícios em Jerusalém. E os pais estão na viagem de volta. E o que acontece? Os pais esquecem Jesus no templo. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo. E olha que interessante o que ele diz. A mãe, obviamente, Maria, ficou desesperada. E ele falou assim, é claro que eu estaria na casa do meu pai. Onde é que eu estaria? E aí você fala assim, ok, eu também falaria isso. Não, um judeu jamais falaria casa do meu pai. Então, com 12 anos, Jesus já sabia quem ele era. Quem é Jesus? Porque ele veio. Com 12 anos, ele já sabia por que ele veio e quem ele era. Para os discípulos, por diversas vezes ele falou sobre a sua morte. Jesus já sabia que ele morreria. E não quer dizer que ele sabia que ele morreria assim, todo mundo sabe que vai morrer. Não, ele saberia que ele morreria de uma forma muito dolorosa. Jesus sabia que ele morreria de uma forma terrível. Por várias vezes ele fala da sua morte e ele fala das coisas que deveriam acontecer. E diversas vezes, gente, tentaram prender Jesus e não conseguiram prender Jesus. Por quê? Porque ele falou que ainda não era a hora. Eu não sei como, tem um texto curioso para mim que diz que ele vai à cidade dele e o povo vai atrás de Jesus para pegar, e a Bíblia fala que ele passou no meio deles e saiu. Não sei como. O fato é que Jesus falou diversas vezes que a hora dele ainda não havia chegado. Não havia chegado a hora. Ele sabia como e que hora que ele ia morrer. Por fim, perto da prisão, Jesus disse que ele não se recusaria ao seu destino. Vocês lembram de Pedro? Pedro falou assim, Jesus falou assim, vou para Jerusalém morrer. Pedro fala, você está maluco, Jesus? Olha o tanto de coisa que a gente está fazendo aqui da hora, curando, pregando. Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Não porque Pedro era Satanás, mas porque por trás das intenções de Pedro eram as intenções de Satanás. Então Jesus sabia para onde ele ia, ele sabia quanto tempo ele tinha, e ele falou sobre a prisão dele diversas vezes. E no dia da prisão, lá no Getsêmani, vocês lembram o que aconteceu? Os soldados foram pegar Jesus. Jesus foi traído com um beijo. Isso é interessante. Por que ele foi traído com um beijo? Porque era escuro e eles não poderiam errar quem eles tinham que prender. Eles tinham que prender a pessoa certa porque era um julgamento noturno. Então Judas vende Jesus com um beijo. E Pedro, valentão, tira a espada e arranca a orelha de um soldado, e Jesus fala assim, Pedro, chegou minha hora. Jesus sabia o que estava acontecendo, ele sabia que ele morreria violentamente, ele sabia que ele morreria de um jeito determinado. E tem 3 motivos do porquê Jesus morreu. Primeiro, ele morreu pela perseguição que ele teve. Segundo, ele morreu porque as Escrituras falaram que ele morreria.
E terceiro, porque ele mesmo escolheu morrer. Olha o que diz lá em João 10:17. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Então Jesus, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus não foi pego de surpresa lá no Getsemane. Ele sabia o curso da história. Mas tem uma coisa interessante aqui, gente, que me intrigou durante muito tempo. Talvez tenha intrigado você também. Sabendo quando morreria, ainda assim Jesus ficou muito angustiado com a morte dele. Jesus não ficou tranquilo, mesmo sabendo que ele morreria e que seria de uma forma violenta. Ele nasceu, cresceu sabendo que ele teria um fim cruel, mas diversos relatos bíblicos mostram que Jesus estava angustiado e aflito por causa disso. Então Jesus, ele não foi enviado para pregar, ele não foi enviado para curar, ele não foi enviado para nada disso. Ele foi enviado para morrer. Jesus tinha um fim muito objetivo na Bíblia Sagrada. Ele veio para algo muito específico. E a morte foi algo muito importante. Jesus, ele foi traído, foi abandonado, mas ele sabia que tudo isso iria acontecer. Agora, como eu falei, uma coisa me intriga. Por que ele estava tão angustiado? Certo? E eu quero ler um texto lá de Lucas 22, que conta o Getsemane. Lucas 22, 39 a 44. Olha aqui o coração de Jesus, pouco antes de ele morrer. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ele disse: Pai, se queres, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Percebam que Jesus estava numa agonia absoluta momentos antes de ele ser julgado e crucificado. Jesus estava sofrendo a ponto de acontecer um fenômeno que chama hematidrose, que é quando o excesso, a intensidade da ansiedade e da angústia é tão grande que os poros estouram e o suor se mistura com o sangue. A gente sabe disso hoje. Mas o que acontece? Por que Jesus está com tanto medo da cruz? Ou mais, o que é que tem nesse misterioso cálice que ele fala? Será que é dor física? Será que é sofrimento? Será que é vergonha, desprezo ou abandono que ele ia passar na cruz? Por que é que Jesus estava tão relutante em beber esse cálice? E olha que interessante, se o cálice fosse sofrimento físico, se o cálice fosse vergonha das pessoas, se fosse os pregos, por que é que ele disse para os seus discípulos entregar a sua vida, morrer alegremente, e muitos mártires na história, inclusive, foram queimados sorrindo? Por que é que tem muitas pessoas que foram partidas ao meio, glorificando a Jesus? O que é que está acontecendo com o Senhor Jesus, o Rei da história? Por que ele está com medo da cruz? Por que ele está com angústia da cruz? Se ele mesmo orientou os seus discípulos a morrerem alegres. A pergunta é: Jesus está com medo do sofrimento? Com medo da cruz? O que tem no cálice da ira de Deus? E a gente vai entender o conteúdo do cálice da ira de Deus nos últimos momentos da cruz. Quando ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? E isso, gente, não é uma sensação de abandono que Jesus tem.
Jesus, de fato e literalmente, foi abandonado por Deus. Deus virou as costas para Jesus. Jesus experimentou o inferno aqui na terra. Porque o inferno é a ausência total de Deus. E o que acontece? Por que é que Jesus reluta e pede para Deus, se possível, afastar o cálice? Deus, não tem uma outra alternativa? Por quê? Porque na cruz Jesus se tornaria a pessoa mais maldita da face da terra. Jesus não é covarde, ele não está com medo dos pregos, não. Ele não está com medo de sentir vergonha, de ser chicoteado. O que ele não quer é ser abandonado pelo Pai. E mais, gente, Apocalipse 14:10 fala que o vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Por que é que Jesus reluta em beber o cálice da ira de Deus? Porque lá, desde Adão, Deus vai alimentando lentamente o cálice da sua ira, até que em Jesus, Deus derrama o seu furor completo e Jesus bebe até a última gota do furor de Deus. Deus vira as costas para Jesus. Jesus que foi sempre um com Deus, eternamente um com Deus, agora ele está abandonado na cruz do Calvário. Jesus, ele bebe esse vinho, o cálice do furor de Deus, no dia desse julgamento. A cruz foi o julgamento. Olha o que diz em Salmo 75:8. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele derramará e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. O que é que acontece na cruz, gente? Imagina que Jesus na cruz do Calvário, ele traz para si todo o pecado da humanidade, todo o pecado na história. Jesus recebe de uma vez só toda a condenação da história nos seus ombros. A cruz do Calvário mostra a história de um Cristo que foi totalmente justo, agora sendo punido como absolutamente maldito, absolutamente perverso. A condenação de Jesus foi justa. Por quê? Porque ele estava ali naquele momento com o meu e com o seu pecado na cruz. Jesus Cristo, totalmente santo, imagem do Deus perfeito, se torna pecado completo e agora o bendito se torna maldito. O nosso pecado levou então o Filho de Deus para a cruz. O nosso pecado leva o Filho de Deus para a cruz do Calvário. Ele sofre o abandono, experimenta o furor de Deus e bebe do cálice da ira de Deus sem mistura. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A frase que Jesus fala, está consumado, quando ele entrega o seu espírito, o que ele está falando é que o pagamento está feito. A pena foi paga. É o pagamento integral. Esse pagamento integral que eu e você não poderíamos pagar, Jesus pegou para si, pregou na cruz, recebeu o furor de Deus e agora ele experimenta a separação de Deus. O que é que Jesus faz na cruz, gente? Ele remove o obstáculo que há entre você e Deus, o pecado. Ele remove. E a cruz revela para a gente algumas coisas. A cruz revela algumas coisas muito, muito sérias para a gente. Primeiro, a cruz revela a gravidade do nosso pecado. A cruz revela o quão mal nós somos.
Porque talvez você diga assim, a cruz revela a bondade de Deus. Sim, mas a cruz revela o quão mal nós somos. Porque a cruz, aliás, porque o nosso pecado levou o Filho de Deus para a cruz. O nosso pecado, a nossa maldade, levou Deus santo, eternamente santo, para uma cruz ser morto como um maldito, um perverso, um pedófilo, um assassino. É isso que acontece. Não foram os soldados que mataram Jesus. Não foi Pilatos. Não foi Judas. Foi eu e foi você. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Fomos nós. Nós matamos Jesus. Que mais que a cruz nos revela? O amor de Deus, que o amor de Deus ele é muito grande, que vai além da nossa compreensão. Ele derrama graça sobre nós na cruz do Calvário. A cruz nos revela o amor de Deus. E aqui eu quero contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar de Davi, certo? O rei Davi. Davi, ele era rei. E num tempo de guerra, Davi simplesmente não vai para a guerra. Ele fica andando no terraço do seu palácio. E ele vê uma mulher tomando banho, Batseba. Ele se sente atraído por ela, manda chamar Batseba, falar assim, olha, ela é mulher de um dos seus homens, um dos seus melhores homens, Urias. E mesmo assim ele manda chamar, tem relações com Batseba, e o pior, ela engravida. Tem gente que diz que crente não pode fazer besteira porque a besteira fica pior ainda, né? Pois é, ela engravida. E aí o que Davi faz? Tentativa 1 de resolver o problema. Vou chamar, manda uma carta aí, chama Urias para ele passar aqui umas férias, aqui uma semaninha em casa, assim ele se deita com a mulher dele e manda chamar Urias. Urias vem, e o que é que Urias faz? Enquanto os meus homens estão na guerra, eu me recuso a entrar e me deitar na minha cama. O que ele faz? Ele dorme e fica sentado nas escadas do palácio. Ele não entra. E aí, ele volta. Na volta, o que é que Davi faz? Tentativa 2 de resolver. Ele escreve uma carta para Joabe. Joabe era o capitão do exército de Davi. Joabe, é o seguinte, coloca Urias na parte mais sangrenta e mais terrível que a guerra estiver acontecendo. Bucha de canhão. Põe Urias para morrer. Dito e feito. Urias levou a carta para Joabe. Joabe leu e botou Urias na frente para morrer. O que acontece? Urias morre. E aqui eu queria conjecturar algo com você, para você entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo da cruz de Cristo. Imagina que Urias chegou no céu, se lá estivesse, e chegasse na sala do trono e falasse assim, Deus, preciso falar com o senhor aqui. Urias, ousado. E ele diria assim, o senhor viu o que aconteceu aqui? Vi, Deus diria. Me matou, pegou minha mulher e eu ainda levei a carta minha de morte. O senhor viu isso, Deus? Vi. E o que o senhor vai fazer? Deus diria, nada. Urias diria assim, como assim nada? O cara me matou, pegou minha mulher. E o senhor não vai fazer nada com ele? Não, Urias, eu não só não vou fazer, como vou abençoá-lo. Você fala assim, cara, tá maluco. O que está acontecendo? Urias, ousado de novo, diria assim, pode erguer o tapete aqui da sala do trono que tem sujeira debaixo do tapete. Uma das sujeiras se chama Davi. E aí Deus diria assim, Urias, e o que você quer que eu faça? Urias diria assim, uai, mata ele, pedra nele. Ele não me matou? Mata Davi. Deus diria assim, Urias, só que se eu matar Davi, eu tenho que matar todo mundo. Por quê? Porque todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Não foi Davi que pecou. Todo mundo pecou. Vocês percebem?
E diante dessa situação, Deus tem duas opções. Ele não pode fazer vista grossa para o pecado. Ou ele mata todo mundo com merecimento, porque todo que pecar merece a morte, nós merecemos. Ou ele faz o que ele fez, envia Jesus. E ele mesmo abstrai para si a culpa, a condenação e a culpa, e leva na cruz. Então, a cruz revela o que para nós também? O amor de Deus, o grande amor de Deus. A cruz revela por que a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Porque ali em Jesus, naquele momento, estava o pecado absoluto de toda a história. Vocês lembram que Deus é santo, perfeitamente santo? Quando Deus moe Jesus na cruz, ele fez aquilo com furor santo. Porque vocês lembram, é impossível que alguém que ame algo não se ire contra aquilo que destrói aquilo que ele ama. Se você ama crianças, você tem que odiar a pedofilia. Você tem que odiar o aborto. Então, a cruz revela o amor de Deus. Revela, sim, a gravidade do nosso pecado, mas revela o amor de Deus. O que mais que a cruz revela para nós? Que a salvação que Cristo dá é gratuita. É gratuita. E agora, o que eu preciso fazer? Nada. Nada. Você não precisa ser religioso para ser salvo por Jesus. A cruz revela que a salvação é gratuita. O nosso orgulho, por merecimento, é quebrado. Você não merece e nunca vai merecer nada. Porque nós pecamos contra um Deus santo. A cruz foi um ato de castigo e de libertação, de ira e de graça, de justiça e de misericórdia. Na cruz, Deus pune o nosso pecado em Jesus. Aqui está esse paradoxo da santidade e do perdão. Esse paradoxo, ele é resolvido. Porque um Deus, um justo juiz, não pode passar pano para o pecado. Ele teria que matar você e a mim. Mas ele escolhe trazer para si alguém infinitamente justo, paga o preço que era infinitamente doloroso. Eu e você não conseguiríamos pagar. Então, por isso que nós podemos receber perdão de pecados, gente, porque alguém já pagou o preço. Por que é que nós temos acesso a Deus hoje? Porque alguém pagou o preço. Porque alguém cancelou a escrita de dívida que era nossa. E olha que interessante, Jesus não só nos cancela a dívida, mas a Bíblia vai falar que ele nos dá uma vida santa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você creu em Jesus, se você recebeu um novo coração, quando Deus olha lá de cima para você, o que é que ele vê? Justiça, santidade. Porque através de você está Jesus. Quando nós recebemos um novo coração, Deus consegue e pode e te chama de justo. Porque através de você está Jesus. Você está à sombra da cruz. Através de Cristo, Deus te enxerga. E é isso que eu queria... Passa mais um slide. Quando Jesus me salvou um dia, gente, quando eu olhei essa imagem aqui, fez muito sentido para mim. E é exatamente isso que acontece na cruz do Calvário. Nós nos tornamos completamente justos. Jesus se torna completamente injusto na cruz. Jesus não só cancela a nossa escrita de dívida, mas ele nos torna justos e santos. Quando a gente recebe um novo coração,
Nós recebemos o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitando a querer coisas que nós antes não queríamos. Porque quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de alguma escravidão. Ou você é escravo do pecado, de si mesmo, dos seus desejos, ou você é escravo da justiça. Se Deus não é o seu Senhor, alguém é seu Senhor. Vocês lembram que a gente falou disso? Um relacionamento pode ser o Senhor da sua vida, o seu trabalho, seu corpo, o seu status. O seu Deus pode ser pessoas te elogiando, suas roupas, sei lá, seus filhos, seus pais, bens. Tudo isso se torna Deus em nosso coração quando Jesus não é Deus. Mas na cruz do Calvário acontece uma troca. Deus não nos torna neutros, Deus nos torna justos pela cruz do Calvário. Jesus toma na cruz do Calvário o cálice da ira de Deus que era para você tomar. Se você creu em Jesus, toda a condenação já foi sobre Jesus. Não chore mais. Tem um poema, uma música que fala: não chore mais. Em qualquer tribunal do mundo, a pessoa que é considerada culpada, ela simplesmente tem a dívida cancelada. Jesus cancela a nossa dívida e nos torna justos perante Deus. A cruz, então, gente, a satisfação da justiça de Deus. Na cruz, Deus ele pune o nosso pecado. Na cruz, Deus pune toda a maldade e a ira de Deus é satisfeita. Vocês lembram quando a gente falou no primeiro culto? Deus odeia o pecado, ele sente ira contra o pecado e contra o pecador também. O pecador que não recebeu um novo coração. É por isso que se nós não estamos na nova aliança, gente, lá em Apocalipse 14, nós beberemos o cálice da ira de Deus. E a nossa condenação é o inferno. Essa é a promessa. Mas a sombra da cruz, nós podemos se achegar no trono da graça confiadamente a fim de receber graça e misericórdia. Por causa da cruz. Se você foi perdoado, não é porque você é bom. Se você foi perdoado, não é porque você tem boas obras. Se você foi perdoado, é porque Jesus um dia levou o seu pecado na cruz e pregou lá. E recebeu a punição de Deus, recebeu o furor de Deus. Nós só somos perdoados por causa da obra de Cristo. Jesus agora, então, na cruz toma o nosso lugar e Deus olha para você e Ele enxerga Jesus. Ele enxerga Jesus em nós. Ele vê justiça, mas não a sua justiça. Ele vê a justiça de outro. Ele vê a justiça de Cristo. Cristo, então, morreu por nós. E a Bíblia diz que Jesus fala lá no texto famoso da ceia: esse é o meu corpo oferecido por vocês. Cristo, então, ele morre para nos conduzir até Deus. 1 Pedro 3,18 diz: pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado no espírito. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque os nossos pecados eram o obstáculo entre nós e Deus. Jesus morre a nossa morte, morrendo a nossa morte, tomando os nossos pecados. Você consegue entender a grandeza dessa mensagem, gente?
grandeza disso, a importância dessa mensagem? Você sabe a indignidade e vergonha e o medo e o desespero do seu pecado que foi colocado sobre Jesus? Você tem noção? Imagine todos os pecados do mundo, todos, assassinato, prostituição, pedofilia, todos os pecados, torturadores, os mais sujos, os mais indignos da face da terra, multiplicado por bilhões de vezes sobre os ombros de Jesus na cruz. É isso que Jesus se torna na cruz, por mim e por você. Foi isso que ele passa na cruz. Ele não só se sente desamparado, ele de fato é desamparado e moído pelo furor de Deus. Jesus sempre esteve com o Pai e agora se torna alguém maldito, porque todo que fosse pregado na cruz seria maldito. Jesus experimenta terror, o horror da morte, e ele sofreu tudo isso por mim e por você. Nós merecíamos isso, cada um de nós merecemos. Nós cometemos pecados contra Deus. Por menor que seja, gente, nós estamos falando de um Deus santo. E a cruz lançou sobre nós um perdão para sempre. Se nós recebemos um novo coração, nós fomos perdoados de uma vez por todas, de toda a ira de Deus. Esse é o escândalo da cruz. O Senhor da criação, o maior de todos, o Criador, o poderoso, o eterno que cria, agora ele se submete à sua criação e morre na sua criação, recebendo a punição do Pai por mim e por você. Esse é o escândalo da graça, esse é o escândalo da cruz de Cristo. Sempre que esse evangelho é pregado, alguém vai pensar, isso é loucura, isso é loucura. Isso é graça. É uma loucura que excede todo o entendimento e toda a sabedoria. A cruz de Cristo joga um farol em quem nós somos, uma luz em quem nós somos, porque toda a punição, quando nós nos lançamos à cruz de Cristo, toda a punição que foi jogada e lançada sobre Jesus, era sua, era minha. Toda a punição que fez Cristo ficar angustiado, era nossa. E nós, muitas vezes por orgulho, nós não conseguimos aceitar essa realidade. Como assim eu não consigo dar conta de mim mesmo? Como assim eu preciso me depender de outro? O nosso orgulho, o orgulho do homem, muitas vezes prefere o próprio castigo do que se humilhar diante da presença de Deus. Nós absorvemos para nós o castigo e insistimos em pagar pelo que nós fizemos. É por isso que tem muita gente no meio cristão, no meio religioso, que faz tantas boas obras, que faz tanta coisa boa, mas diante de Deus, um dia, Deus vai perguntar assim, por que é que você acha que você está aqui? E a pessoa vai falar, porque eu fui um bom crente. Não vai entrar. Aparte-se de mim. Então, a cruz lança sobre nós vergonha, gente. A cruz lança sobre nós vergonha absoluta. Por quê? Porque nós precisamos nos humilhar diante do Cristo que por nós morreu. Se nós não nos humilharmos, a gente não entendeu quem nós somos à luz do Evangelho. A cruz de Cristo é um convite feito por Deus para aqueles que entenderam quem são. Não é um convite para orgulhosos. Quando Jesus fala, eu vim para os doentes, o que ele está querendo dizer é, se você entendeu que você é doente, se você entendeu que você precisa de graça, eu vim para você. A cruz é um convite feito por Deus para aqueles que entenderam quem são.
para todos aqueles que olham para dentro de si e entende e diz: eu sou o pior dos pecadores. Se você não disser que você é o pior dos pecadores, você não entendeu o Evangelho. Quem melhor do que você conhece os seus pensamentos? Se eu projetasse o seu pensamento da última semana aqui, nem os seus melhores amigos continuariam sendo seus amigos. Nós somos maus, gente. A gente se auto-justifica muito. Então, se nós reconhecemos que merecemos a punição de Deus pelo nosso pecado, aí sim estamos aptos para ir aos pés da cruz, se ajoelhar pedindo misericórdia. Diante de Cristo, toda mentira vai embora. Se você está diante de Deus, não tem como ter mentira diante de Deus. Se você se lançar aos pés da cruz pedindo misericórdia, pedindo para que Deus revele em você, para que o Espírito convença você de quem você é, para que você pare de achar que você é uma boa pessoa, haverá misericórdia. Misericórdia, misericórdia, graça em tempo oportuno. Cristo chama todos os cansados, os oprimidos, os pecadores, aqueles que entenderam a sua culpa. Deus fala: venha a mim vocês. Vocês que estão cansados e sabem disso. Vocês que estão sobrecarregados e sabem disso. Venha a mim, porque eu vou oferecer para vocês descanso. Eu vou oferecer para vocês vida, vida plena. Porque eu morri para que você pudesse ser liberto. Joga tudo em cima de mim. Se lança aos pés da cruz, lança o seu pecado sobre Jesus. Reconheça a sua maldade. Esse é o Evangelho, gente. A boa notícia é: você não precisa mais ser escravo desses desejos que você tem no seu WhatsApp, na internet. Eu estava lendo algo sobre pornografia essa semana. Por que é que as pessoas se sentem escravas da pornografia? Porque é aquilo que elas veem, aquilo que se alimenta. Se você consome pornografia, no que é que você vai pensar durante o dia? Em pornografia. Quando você olhar alguém que te atrai, você vai pensar naquela pessoa já sem roupa. Porque nós somos maus, gente. Agora, se nós reconhecemos a nossa maldade, pedimos misericórdia para Deus, reconhecendo quem nós somos, aí, recebendo um novo coração, você não se torna santinho da noite para o dia, não, gente. Deus te capacita com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele vai te convencendo. Vivi, você não precisa mais viver desse jeito. Caio, você não precisa mais satisfazer esses desejos. Eu gosto muito do exemplo da cirurgia bariátrica. Uma pessoa que passou pela cirurgia bariátrica e diminuiu, sei lá, em 60%, 70% o estômago dela, apesar de ela sentir desejo de comer 2 Big Mac, 3 Big Mac, ela não vai conseguir, porque agora ela é uma nova, tem um novo estômago, montando. Se agora eu sou uma nova criação, aquele pecado tem que gerar repulsa em mim. Percebem? Porque agora eu sou outro. Não que eu acabou meu desejo pelo pecado, não, gente. Mas o Espírito Santo vai nos convencendo dia após dia após dia. Vini, você não precisa disso para ser feliz. Se achega em mim. Eu trago consolo, eu trago vida eterna para você. O Espírito Santo nos capacita a viver essa nova vida. Porque o contrário disso, qual que é? Orgulhosos como somos, a gente vai tentar viver essa vida do nosso jeito. E aí é muito cansado. Cara, eu quero continuar comendo 3 Big Mac. Eu quero continuar vendo pornografia e tendo conversa com 10 pessoas. Conversinha. Se nós não buscarmos misericórdia na cruz de Cristo, dos dois, ou você vai tentar fazer isso e se tornar um religioso frustrado,
Porque você vai conseguir por um tempo, mas na verdade você sabe o que você quer. Você quer mesmo sacanear. Ou você se lança aos pés da cruz e pede misericórdia para Deus, reconhecendo a sua maldade. O primeiro passo da conversão é a gente reconhecer quem nós somos. A boa notícia é... O que é a boa notícia agora, gente? Depois de ter falado de ira, de condenação, o que é a boa notícia? Você, eu, nós não precisamos mais viver escravos dos nossos desejos, dos nossos maus desejos. E Deus não é um estraga-prazer, gente. Não é. Ele te torna a pessoa que Ele te criou para ser. Porque desfigurados pelo pecado, a gente vai se tornando qualquer coisa, menos o que o autor e criador criou você para ser. E aí, quando nós recebemos um novo coração, a gente começa a se tornar aquilo que fomos criados para ser. O quê? A semelhança de Jesus. Jesus é o irmão mais velho. Jesus é o Adão que deu certo. Para a gente terminar, diante de Deus, então, nós ficamos envergonhados. Envergonhados. Mas logo depois, Ele dá um sorriso para nós e fala: vem, eu morri por você. Isaías 53, 6 e 7 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós foi para o seu próprio caminho. A gente escolheu o nosso próprio caminho, nos tornamos um Frankenstein. O que é um Frankenstein? Deus disse algo, um monte de blogueiro falou um monte de coisa e a gente acreditou em todo mundo. A gente vai virando um Frankenstein. O que o texto diz? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós foi para o seu próprio caminho. A gente escolheu o próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, por amor de mim e de você. Essa é a mensagem do Evangelho. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. O nosso imerecimento nos joga diante de Deus, de um Deus gracioso, que bebeu o cálice do furor de Deus, que era seu, que era meu. E a rejeição desse Deus nos coloca numa outra promessa, como nós falamos. Mas hoje o que Deus diz é: venham, lance-se sobre mim. Mas eu não consigo, venha. Eu não sei como fazer, você não precisa fazer nada. Lance sobre a cruz de Cristo. Peça misericórdia. O Evangelho de Jesus não vem dizendo que você precisa ser um bom religioso. Não. Boas obras são resultado de quem conheceu a Jesus e creu nele. Não é o motivo pelo qual você vai para o céu. Não é. Esse é o Evangelho de Jesus. A cruz que era nossa. Glória a Deus por Jesus. Porque a cruz que era nossa e a condenação que era nossa, agora, como um cordeiro levado para o matadouro, no meu lugar, Jesus absorveu sobre ele a culpa e fala: seja livre. Esse é o Evangelho.
Nós não terminamos a série ainda. Talvez você entendeu tudo, a essência do Evangelho, mas ainda que você tenha entendido, você ainda não é justo. A gente vai terminar no próximo culto. Eu queria já que você ficasse de pé. O Evangelho de Cristo nos constrange. O Evangelho de Cristo lança luz sobre quem nós somos. E Ele nos chama ao arrependimento. Enquanto a gente se justifica, gente, enquanto a gente ainda acha que é alguém, enquanto você ainda não entendeu que você precisa de um Salvador, você não entendeu nada ainda. Boas obras não resolve. Na cruz de Cristo, Jesus já pagou a sua escrita de dívida. Nós andamos como mendigos, com bilhete premiado na mão, comendo lixo. É isso que a gente faz. A cruz está posta. Jesus já pagou. Ele falou que está consumado, está feito. Agora a gente precisa se lançar essa cruz, pedindo misericórdia. Deus, eu não sou justo, me ajuda a entender o meu pecado e a minha maldade. E eu queria que vocês baixassem a cabeça agora. Queria que a gente orasse. Essa é a mensagem mais importante da sua vida. Não porque eu estou falando, ou porque, mas porque é a mensagem de redenção. Deus te criou, Ele sabia da sua maldade e escolheu voluntariamente morrer a sua morte e a minha morte. Porque é que nós ainda somos escravos dos nossos maus desejos. Por quê? Jesus experimentou dor, furor, a ira absoluta. Se tem algo que a gente tem que temer na vida, gente, não é do diabo, é da ira de um Deus santo. Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus. E eu quero que a gente ore agora, pedindo para que o Espírito Santo revele a nós quem nós somos. O dia que você entender quem você é, gente, você vai ter um sentimento de imerecimento tão grande. Você vai falar assim: por que é que o Senhor me ama? Esse é o escândalo da cruz de Cristo. E a partir daí a gente vive uma nova vida. E não interessa quantos anos a gente tem, não interessa nada, recurso, nada, não interessa nada. O que interessa é se nós reconhecemos a nossa maldade diante de Deus, se nós recebemos um novo coração, isso é a única coisa que importa. A partir daí, toda a sua vida vai ser moldada a partir do Evangelho. A gente falou sobre homossexualidade no último podcast. Não tem a ver com homossexualidade ou não, tem a ver com um novo coração. Do seu coração brota as suas ações. Então eu quero que a gente ore agora, pedindo para Deus revelar a nós a nossa maldade e a justiça dele. Ore comigo.
Eu vou terminar a oração. Eu vou dar alguns minutinhos para você fazer a sua oração também. Amém? Deus e Pai, diante dessa mensagem, Pai, diante dessa palavra, nós não temos desculpa. Nós somos indesculpáveis, Pai. Deus, não nos deixa passar, permitir que Satanás arranque essa semente do Evangelho que foi lançada, Pai. Deus, não permita, Pai, que diante de tamanha graça a gente se contente em vir na igreja, Pai. Deus, a nossa oração agora é que o Teu Espírito Santo convença cada um dos nossos corações aqui do abismo que há entre nós e Deus, Pai. Nós não queremos, Pai, chegar naquele último dia e nos lamentar, Pai. Não. Arranca esse orgulho do nosso coração, Pai. Arranca esse maldito eu que está dentro de nós, reivindicando algo. Nós queremos no último dia celebrar a vida eterna com o Cordeiro. Nós não queremos experimentar nada diferente do amor que Jesus derramou por nós, Pai. Revela o Teu Filho em todos e cada um de nós aqui, Pai. Essa mensagem é tão urgente. Essa mensagem é tão urgente. Se morrermos agora ou se o Senhor voltar, nós precisamos saber a que Deus nós servimos. É por isso que eu clamo, Pai, misericórdia, convence os nossos corações, o coração de cada um que está aqui. Nós não queremos ser apartados da Sua presença. Que a cruz de Cristo seja lançada, a graça da cruz de Cristo seja lançada sobre nós, Pai. Que o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, Pai, escorrendo naquela montanha de pedra, Pai, que o sangue do Cordeiro não seja desperdiçado em nós, Pai, mas que nós reconheçamos a graça que há em Jesus e a misericórdia. Revela o Teu Filho em nós, Pai, revela o Teu Filho em nós, que o Teu Espírito Santo fale conosco aqui. Ore aí onde você está, fale com Deus, faça a sua oração.